Olá, meus amigos. Vamos iniciar mais um Conversando sobre o Espiritismo e neste momento vamos refletir sobre o capítulo 12 do livro Boa Nova. Este livro é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. O título deste capítulo é Amor e Renúncia. Então, nos conta a passagem em que Jesus estava nas bodas de Canaã. Maria, Jesus e os seus discípulos estavam nessa cerimônia, nesse evento que era o casamento de parentes de Maria. E era costume na época que esses casamentos eles durassem durante muito tempo, era praticamente uma semana. E estavam lá quando Maria sabe que acabou o vinho da cerimônia. Então ela fala a Jesus que o vinho acabou. Jesus então pede que lhe tragam todas as águas que tinham na casa, né? Então existiam vários potes grandes de água. Então Jesus faz o fenômeno, um grande fenômeno que só os espíritos superiores conseguem fazer, que é a transformação de um elemento em outro. Então Jesus transformou a água em vinho. Nessa passagem também é bem interessante que Maria, ao dar conta a Jesus, né? Jesus então percebe que antecipa os seus eventos que vão ser sempre dali para frente considerados, chamados de milagre, que são fenômenos que aconteceram, que chamaram a atenção da humanidade, né? Então, Jesus acaba antecipando por uma intercessão de Maria. E Maria, quando pede a Jesus, ela chama os servos da casa e diz que façai tudo o que ele pedir. Então, há uma alegria muito grande quando há a transformação da água em vinho. Então, essa é a passagem das bodas de Canaã. Nesse capítulo, quando começa, nos diz que Simão Pedro, após a festividade, né, quando estava sós com Jesus, questiona: mestre, será correto, foi correto ter transformado a água em vinho? Não é o vinho, né, é um elemento de festas mundanas? Então Jesus fala a Pedro que aquele vinho ele simbolizava a alegria, que era muito mais do que Pedro estava pensando, que era motivo de mostrar a toda a humanidade. Então foi o primeiro, a gente entende que foi o primeiro momento em que Jesus mostra, né, chama a atenção através de fenômenos, mostrar à humanidade que o verdadeiro vinho, ou seja, a verdadeira alegria, é o reino de Deus. Que a palavra de Deus, então, através do início do legado de Jesus, né, ali estava sendo o início em que o Evangelho estaria sendo colocado no reino de Deus, ou seja, sobre a terra, né? Então, e também Jesus fala a Pedro que ali o caráter é social dos seus ensinamentos, ou seja, ele é a todos. Então, é uma grande alegria a Terra, o nosso planeta, poder ter ali a fala de Deus, né? O testemunho de Jesus, o seu reino, então, sobre a terra. Também, um parênteses que eu queria trazer também é de que tudo em Jesus foi ensinamento. Jesus, ele foi o modelo, ele é o
modelo a todos nós. No Livro dos Espíritos, quando se pergunta, quando Kardec pergunta qual o espírito mais elevado que já esteve na Terra, a resposta é única, é Jesus, é simples, Jesus. Então Jesus, tudo, desde o seu nascimento, a forma que ele foi concebido, o nascimento numa manjedoura, nos mostrando a humildade, tudo que Jesus fazia tinha um grande ensinamento. Aí então o título de mestre, né? Nosso mestre Jesus, esse espírito crístico, né? De uma grandeza imensurável, que trouxe o seu legado de amor. Jesus também veio nos mostrar que até então, naquela época, se conhecia a lei de Abraão, a lei de Moisés, e Jesus veio nos mostrar a lei do amor. Todo o ensinamento dele foi de fraternidade. Então, quando ele transforma a água em vinho, ele tem sim tudo, ele tem um porquê, tudo ele tem esse ensinamento, né? Então, desde o ensinamento de reconhecer Maria e aí iniciar, antecipar um pouco o início desse seu caminhar, né? Do Evangelho, como a alegria que ele demonstra-nos que deve ter em recebermos a palavra do reino de Deus. Então, assim ele fala a Pedro, né? E também fala da importância da amizade. Ele fala, até trago aqui para vocês, né? Que ele diz assim, vou trazer a própria leitura de Humberto de Campos, quando que diz assim, ó: os afetos da alma Simão, são palavras de Jesus a Simão Pedro. Os afetos da alma Simão são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então Jesus, que foi o grande amigo da humanidade, veio nos falar aqui a importância da amizade, de termos essas pessoas queridas ao nosso lado, né? E aí Simão Pedro continua: e como que a gente deve proceder quando nós temos a ingratidão? Quando esses amigos que a gente pensa que agem de uma forma, agem de outra, ou nos deixam durante o caminhar, né? Jesus disse que nós devemos ter alegria por ter compartilhado até então aqueles momentos de amizade, né? Então, esse é o início deste capítulo. Então, que Jesus vem nos falar da alegria que deve ser em nossos corações o recebimento da palavra e da importância de já termos essa noção da humanidade, da fraternidade. Então fala da importância de termos amigos, de sermos amigos. Hoje ainda precisamos, na nossa pequenez, no nosso ponto de evolução, ainda precisamos nos preocupar na amizade uns com os outros, mas depois, quem sabe nós vamos conseguir, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, mas que está em período de transição. Ele logo será, né, um planeta de regeneração. Quanto tempo? Aí está nas mãos de Pai, da nossa própria caminhada, mas um dia teremos o amor e o bem será muito maior do que o mal. Hoje estamos entre o bem e o mal, mas haverá uma época em que o bem será maior em nosso planeta, que será de regeneração. Então, a importância de estarmos unidos, juntos, de nos colocarmos
Porque quando a gente é amigo, quando a gente pensa na amizade, a gente pensa na questão do respeito, na questão de nos colocar à disposição, de amparar, de acolher, né? Só que no mesmo capítulo, né, vem ainda Humberto de Campos nos falar que logo um pouco depois das bodas de Canaã, há uma outra passagem de Jesus que ele vem falar que é preciso, né, abandonar os pais, as famílias, em nome da vontade de Deus, que até parece uma coisa antagônica, mas na verdade é um outro ensinamento que Jesus nos diz que, embora tenhamos a importância da fraternidade, da amizade, acima de tudo, mais que os laços, a importância de honrar a pai e mãe, né? Do respeito a todos, a nossa família, aqueles que estão ao nosso lado, e nós espíritas sabemos o quão importante são as relações familiares, o quanto que precisamos nos preocupar em estar bem com aqueles que convivem, que ali é que estão os nossos maiores débitos, ali é que está a nossa maior luta, né? É com aqueles que estão próximos de nós, né? Então, Jesus vem nos mostrar que, embora os parentes, né, as amizades sejam importantes, acima de tudo está a vontade de Deus. Por isso que é o amor e a renúncia no sentido de que seja feita a vossa vontade, de que acima de tudo está a vontade do nosso Pai. E aí, continuando nesse capítulo, finalizando esse capítulo, nos fala que Jesus, que veio demonstrar a fraternidade, foi um amigo fiel e dedicado. E que, quando chega na humanidade, o que a própria humanidade faz? Ele é traído, condenado, morto e crucificado. E isso tudo nos mostra, mesmo assim, que Jesus, que nos amou, que foi o nosso querido amigo, e mesmo que tenha recebido a ingratidão do seu povo, né, a ingratidão da humanidade, ele não se rebela, ele ama, ele perdoa e, acima de tudo, renuncia sempre, se colocando na vontade de Deus. Então, aqui eu só trago que Jesus tem uma hora que fala que o Evangelho, ele não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. E termino com as palavras também que dizem assim: Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema, na hora de que ele foi crucificado, teve todo o Calvário, né? Jesus, nessa hora, ele demonstra a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galiléia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias e faraísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentado nas mãos com uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado e submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse
diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Então Jesus, que no momento do Calvário, também, como eu falei, desde o seu nascimento até o seu momento no Calvário, na sua crucificação, depois na sua ressurreição, tudo foi aprendizado para nós. Então Jesus, que sofreu pelas mãos da própria humanidade, das pessoas que ali estavam, né, que provavelmente éramos nós que estávamos lá já, né, que atiramos contra Jesus, mas além de tudo ele em silêncio, resignado sob o amor de Deus. Então, a reflexão desta noite nos faz um lembrete para que a gente tenha alegria de estar hoje ciente da palavra de Deus, de hoje já estarmos aqui nesse momento refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, ou seja, já estamos buscando em nós a melhora, a reforma íntima, a nossa transformação moral. Que tenhamos a alegria de já ter contato com isso, de já nos acordarmos para este sol que nos ilumina, de sermos realmente os trabalhadores da última hora, que atendamos ao pedido do dono da vinha para que fôssemos trabalhar nela, né? Então, que também tenhamos a renúncia de saber que acima de tudo está a vontade de Deus, que Ele sabe de nós, que Ele é justo, é amoroso, é bondoso e que se estamos passando por alguma situação, ela com certeza terá uma solução e não é por vingança, não é por desacaso, é sim por uma lei de causa e efeito, e que Deus nos dará sempre forças para superarmos e estará conosco hoje e sempre. Que Jesus nos ampare, nos ilumine sempre.